Boa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui, ó Deus, para cumprir, ó Deus, a Tua palavra. Teu mandamento, ó Deus, que é ir a todo mundo, pregar o Teu Evangelho, a toda criatura, ó Pai. Tira de mim o que não te agrada, Senhor, nessa noite, neste momento que estou aqui, Senhor, defronte de Ti, para poder o Senhor me usar aos ouvintes, ó Deus, pois os irmãos já ouvem a Ti abertamente, ó Pai. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que eu te peço. Amém. Não fiquem com o evangelho analgésico, pois o evangelho analgésico, ele mata. Profeta. O programa de rádio fala sobre profeta. Profeta, diz, é aquele que profetiza acontecimento por inspiração divina. Divina é Deus. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profetas são aqueles que trazem a palavra de Deus por inspiração, como foi dito aqui antes. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi anunciada por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. O profeta João disse que vinha um que Moisés tinha falado que ele não seria digno de desatar suas alpacas. E esse profeta veio, profeta Jesus Cristo, onde ele do poço, falando com a mulher disse: vejo que tu és profeta. E esse profeta que fala em Deuteronômio, o profeta Moisés falando, diz que ele viria, que Deus levantaria um homem, segundo eles. Esse profeta, passando nas ruas da Galileia, ele convidou Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos. E os demais apóstolos, caminhando com ele, conhecedor das Escrituras, como os demais escribas, fariseus e os anciãos e os saduceus e cada um deles ali, eles caminharam com Jesus. E Filipe viu que aquele era o identificador, como os profetas falaram dele no Antigo Testamento. Segundo Filipe, foi até a casa de Natanael. Natanael, ele estava orando. Ele cria nas Escrituras. E Filipe chegou para ele e disse: Natanael, encontramos aquele que os profetas falavam. Os profetas profetizavam que ele viria. E Natanael disse: de onde? Filipe disse: de Nazaré. Olha o que foi que Natanael falou para Filipe: vem alguma coisa boa de Nazaré? Ouvintes, não vem nada bom da denominação. Estão com a palavra de Deus, mas não estão pregando o evangelho completo, como Natanael estava ali esperando a resposta de Filipe. E sabe o que foi que Filipe disse? Simplesmente duas palavras: vem e vê. Amém. Venha e veja essa pregação que você está ouvindo hoje aqui. Amém. Venha e veja, pois no término desse culto o irmão vai dar umas notas do programa de rádio, vai dar o endereço da igreja onde nós congregamos, com essa mensagem que diz que em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu,
para não ser participante. O profeta Amós, ele era um louco. Ele andou pela cidade e disse: arrependei-vos ou perecereis. E chamaram ele de louco. E um profeta é louco. Um profeta é louco. Por quê? Porque a palavra de Deus genuína, ela é loucura para esse povo, que não querem ela da maneira que ele está querendo que o povo quer que aceite. Por quê? Porque em João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. E esse filho unigênito está hoje falando aqui para cada um de vocês, o Jesus ressuscitado. Como ele andou ali naquela parte, pregou aquele evangelho em cima do jumentinho, às vezes a pé. E não tinha nenhum local para poder descansar. Que ele diz em sua palavra que não tinha, as raposas tinha couve e as aves do céu tinham ninho, e ele não tinha. E o profeta dessa era diz que, como ele andou, essa mensagem também teria que varrer o mundo. Ele diz assim: como ele permitiu que eu fosse ao redor do mundo, a nações, a milhões de pessoas, e ver milhões vindo ao Senhor e aceitá-lo como seu Salvador, e vê-lo cheio de sua bondade e santidade por seu poder, vê-los curando-os por seu grande poder onipotente, então eu poderei clamar como o profeta, e disse: não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Não por educação, não por teologia, mas pelo Espírito de Deus, que ele salva as pessoas. Pelo Espírito de Deus que ele cura o povo. É o Espírito de Deus que dá a mensagem para o povo. É o Espírito de Deus que confirma a palavra de Deus. E tudo que foi dito no programa de rádio, através do destaque, através dos hinos, isso tudo é a palavra de Deus, se cumprindo na vida de cada um dos irmãos que aceitou essa mensagem. Pois, segundo as Escrituras, em Mateus 28:19, Jesus dá um mandamento. Mas os apóstolos, cheios do Espírito Santo, como o irmão leu, o capítulo 2 de Atos aqui, ele disse que eles não estavam embriagados, eles estavam cheios do Espírito Santo. Como que eles estavam cheios do Espírito Santo? Porque eles buscavam Deus em sua palavra. Sua palavra estava sendo vindicada naquele momento. Mas o povo não quis. Sua palavra está sendo vindicada neste momento. E Deus fala que não é por força nem por violência. Deus fala que não é por multidões. Deus fala ao pequeno povo, ao pequeno rebanho. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse, e ele continua dizendo na sua Sagrada Escritura: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa não é só para nós aqui não, é para aqueles que ainda estão ouvindo essa palavra. Arrependam. Jesus ainda está falando, ainda há uma voz. Essa voz um dia vai cessar. Essa voz um dia não vai estar falando através de lábios humanos. Essa voz vai estar sempre batendo nessa tecla. Como diz o perdão, Senhor. Que Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.